Pela fé que uma vez foi entregue aos santos, que nos vem por Jesus e nos seca o pranto. Podes crentes sem ter nenhum espanto prosseguir nas pisadas do Senhor, nas tristezas, nas lutas, na dor. Recorriam ao caro Jesus, a vitória está no Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Os cristãos foram por tribunais e julgados, nas prisões inocentes a força dos atos, seus bens terrestres despojados, mas alegres seguiram o Senhor. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus. A vitória está no Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Peregrinos, os santos no mundo andavam, nas cavernas da terra se refugiavam, e ali reunidos celebravam a Jesus, seu amado Salvador. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus. A vitória está no Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Pela fé que nós crentes sempre devemos nos firmar em Jesus, e assim venceremos, e um dia no céu. Pela fé que uma vez foi entregue aos santos, que nos vem por Jesus e nos seca o pranto. Podes crentes sem ter nenhum espanto
seu amado Salvador. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, nós hoje estamos em mais um estudo de professores, quando nós estudaremos a nossa última lição desse trimestre. E nós estudamos esse trimestre sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. E ao longo desse trimestre nós aprendemos muita coisa importante acerca desses maravilhosos dons que o Senhor tem concedido para a sua igreja. E o nosso desejo é que tudo aquilo que nós aprendemos sobre este assunto, que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas como servo do Senhor. Que nós não tenhamos ficado apenas na teoria, no conhecimento, mas acima de tudo, que nós possamos praticar aquilo que nós aprendemos. E a lição número 13, ela vai fechar esse trimestre com chave de ouro, trazendo o seguinte assunto: a multiforme sabedoria de Deus. Então essa lição, ela vem para fazer um encerramento das outras lições, mostrando para nós que em tudo isso que nós estudamos, nós vemos a sabedoria de Deus sendo revelada e manifestada. O texto áureo dessa lição, ele diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Efésios capítulo 3 e versículo 10. A verdade prática dessa lição diz assim: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. E a leitura bíblica em classe, ela está em Efésios capítulo 3, versículo 8 ao 10, e também em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 ao 10, e diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos o perdão de todos os nossos pecados e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que temos de mais um dia podemos, ó Deus, estarmos reunidos para meditarmos na Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que abençoe cada professor, ó Pai, que está assistindo essa ministração e que irá assistir posteriormente, para que, ó Pai, cada professor seja abençoado nesse final de trimestre, que o Senhor possa distribuir dons espirituais e ministeriais no meio da sua igreja, para que essas lições, ó Deus, elas possam ser vividas na prática por cada aluno e por cada professor. Se conosco, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, nós chegamos, enfim, à 13ª lição desse trimestre, e hoje vamos estudar sobre a multiforme sabedoria de Deus. Essa lição, ela vem para poder resumir praticamente tudo aquilo que nós estudamos nesse trimestre sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. E o que nós vamos ver nessa lição? Primeiramente, vamos ver a revelação da sabedoria de Deus ao mundo. Nós vamos descobrir que a sabedoria de Deus, ela não está relacionada apenas com a sua obra criadora, mas está relacionada também com a sua obra redentora. E aí nós vamos ver a igreja como o instrumento desta revelação. Então, primeiro, nós precisamos entender que sabedoria que é essa, e aí vamos entender que a igreja, ela é
o instrumento que Deus usa para revelar essa sabedoria para o mundo. Aí vamos ver as formas como esta sabedoria é revelada e é manifestada. Por isso que o tema da lição é a multiforme sabedoria de Deus. Significa o quê? As várias formas que essa sabedoria ela é revelada e manifestada para o homem. Veremos também qual a postura da igreja como instrumento dessa revelação, uma vez que a igreja ela é o instrumento usado por Deus para revelar essa sabedoria ao mundo. Qual deve ser a postura da igreja, tanto coletiva como também a postura individual de cada um de nós que somos a igreja de Cristo. E por fim, nós analisaremos a necessidade e a importância do amor e do fruto do Espírito na vida da igreja, para que a igreja ela tenha credibilidade na revelação desta sabedoria ao mundo. Ela precisa do amor, do fruto do Espírito na vida dela, porque senão tudo aquilo que ela pregar, tudo aquilo que ela ensinar como revelação desta sabedoria não terá a credibilidade necessária. Então, esses são os assuntos que nós veremos nessa lição ao longo dessa ministração, e ao final dela nós estaremos entendendo que Jesus Cristo, Ele é a sabedoria revelada por Deus ao mundo. Então vamos ao nosso primeiro tópico, onde nós iremos analisar a primeira forma que esta sabedoria ela é revelada ao mundo. Nesse tópico, nós vamos descobrir que sabedoria que é essa, e vamos ver as formas que esta sabedoria ela é revelada para o homem. Então, a primeira forma da revelação dessa sabedoria de Deus ao homem é por meio daquilo que já estudamos nas lições anteriores, que é por meio dos dons espirituais e dos dons ministeriais e por meio de dádivas que Deus concede ao homem. E cabe à igreja como instrumento para revelar essa sabedoria por meio dos dons espirituais, dos dons ministeriais e por meio das dádivas que Deus concede ao homem. Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender, que sabedoria que é essa? Então essa sabedoria que vamos tratar nessa lição, não se trata da sabedoria do homem, porque a sabedoria do homem, ela é a inteligência do homem. Mas essa sabedoria de Deus, ela se trata ou trata-se além da obra criadora, porque na obra criadora nós vemos a manifestação e a revelação da sabedoria de Deus, porque somente um Deus tão sábio seria capaz de criar todas essas coisas. Mas também esta sabedoria, ela está relacionada a um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações. Então lá em Colossenses capítulo 1, versículo 26, hoje temos a participação do nosso irmão Emerson, ali da igreja do Regina, que irá ler os versículos para nós, estará lendo então Colossenses 1, 26, que vai falar desse mistério que estava oculto, e a partir desse mistério vamos entender qual sabedoria que é essa que a lição está tratando. Então Colossenses 1, versículo 26. Colossenses 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. O mistério que esteve oculto. Olha bem, o que esteve oculto não era algo misterioso, mas um mistério. Mistério é aquilo que em algum momento vai ser revelado. Algo misterioso, nem sempre. Então, existia um mistério que estava oculto. Oculto quer dizer escondido de todos os séculos e gerações. Que mistério que é esse? Esse mistério, nós vamos descobrir que se refere à sabedoria que estamos falando. Porque esse mistério, ele se refere à pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos descobrir lá em Colossenses 1, 27, o próximo é qual, morremos isso aí? Colossenses ou Coríntios? Colossenses, né? Vamos em Colossenses 1, 27, a revelação desse mistério. Colossenses 1, 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios,
que é Cristo em vós, esperança da glória. Então está aí esse mistério que Deus quis revelar, está bem claro que é Cristo. Então Cristo é esse mistério que estava oculto e foi revelado ao homem. E quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, nós vamos ver que Paulo apresenta Cristo, em Colossenses ele apresenta como mistério que foi revelado, e em 1 Coríntios 1, 24, ele apresenta Cristo como a sabedoria de Deus. É a sabedoria que estamos estudando. 1 Coríntios 1, versículo 24. 1 Coríntios 1, 24. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Está vendo? Paulo está apresentando Cristo primeiro como poder de Deus, e está apresentando Cristo como a sabedoria de Deus. Então logo nós entendemos, ou subentendemos, que esse mistério é Cristo, que na sua sequência, Cristo é a sabedoria de Deus. Por quê que Cristo é a sabedoria de Deus? Porque todos nós sabemos que o homem pecou, mas sabemos que Deus não foi pego de surpresa com a queda do homem. Ou seja, quando o homem cai, Deus, na sua onisciência e na sua presciência, já sabia que o homem ia cair. Aí, Deus então, na sua sabedoria, ele já tinha idealizado um plano de salvação. E nesse plano de salvação, passaria pela pessoa de Cristo. Então, Cristo é a revelação, Cristo é o mistério que estava oculto, Cristo é a sabedoria de Deus. E aí, nós começamos então a entender o tema da lição, a multiforme sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus. Uma vez que nós entendemos que é Cristo, não está relacionada apenas à obra criadora, mas à obra redentora, aí no caso Cristo, logo então nós começamos a entender que esta sabedoria, tanto no aspecto da obra criadora, como no aspecto da obra redentora, ela é revelada ao homem de várias formas. E de que forma que essa sabedoria ela é revelada? Então nós temos a manifestação desta sabedoria. Esta sabedoria, ela vai se expressar de muitas maneiras, ou seja, multiforme. Então a forma como Deus se revela ao homem, a forma como Deus se comunica com o homem, através da sua igreja, por meio dos dons espirituais e pelas dádivas concedidas por Deus. Então essa sabedoria, ela vai ser revelada, manifestada ao homem de várias formas, e uma das formas é por meio da igreja do Senhor Jesus, através dos dons ministeriais e dos dons espirituais e por dádivas que Deus concede ao homem. Então a igreja, ela é o instrumento da revelação da sabedoria de Deus, que é Cristo, e essa sabedoria, ela vai ser revelada de várias formas. Então vamos começar a analisar a sabedoria de Deus, que é Cristo, sendo revelada primeiramente por meio dos dons espirituais. E uma coisa que nós precisamos lembrar, meus queridos professores, é que dons ministeriais também são dons espirituais. A questão aqui de dons ministeriais é apenas uma classificação teológica para nós entendermos melhor, porque a teologia classificou os dons como espirituais e ministeriais relacionado à sua função. Mas os dons ministeriais também são dons espirituais, porque são dados por quem? Dados por Deus. Se são dados por Deus, então são dons espirituais, mas classifica-se teologicamente dessa forma para um melhor entendimento da função desses dons. Então, por meio dos dons espirituais, da classificação dos dons espirituais, nós temos aí, na imagem, todos os dons espirituais que nós estudamos. E não vamos entrar em detalhe de cada um, porque já estudamos cada um separadamente. Então, na sua diversidade, porque são muitos dons, nós aprendemos que não são apenas 9 dons espirituais, mas são vários dons.
Nós não podemos limitar. Paulo não quis ali limitar os dons em 9, quando escreve aos Coríntios, mas de vários dons. O versículo 4 vai dizer isso, de vários dons, ele vai listar 9, mas não significa que são 9, são diversos. Então, na sua diversidade, os dons espirituais são manifestações sobrenaturais, concedidas pelo Espírito Santo, com o objetivo de glorificar a Cristo e o seu poder. Então, os dons espirituais revelam um Jesus poderoso, um Jesus que se revela, um Jesus que se comunica e um Jesus que trata com o homem. Então, logo, através dos dons espirituais, a igreja, ela revela a sabedoria de Deus, que é Cristo. Então, os dons espirituais, eles testificam das qualidades e virtudes do Criador. Se você observar bem, nós vamos ver que os dons espirituais, eles vão glorificar a Cristo por meio da edificação do seu corpo, que é a igreja. Então, a igreja como instrumento de Deus para a revelação da sabedoria de Deus, que é Cristo, por meio dos dons espirituais ela glorifica a Cristo, por meio dos dons espirituais ela é edificada, consolada e exortada, e através desses dons espirituais, a igreja ela é capacitada para cumprir a missão dela como agente do reino de Deus na terra. Para quê? Para anunciar a sabedoria de Deus, que é Cristo. Então, logo, os dons espirituais capacitam a igreja com operações sobrenaturais para que a sabedoria de Deus, que é Cristo, ela seja anunciada, ela seja revelada ao homem. Então, uma das formas de revelar a sabedoria de Deus, que é Cristo, é através dos dons espirituais manifestos no meio da igreja do Senhor Jesus. Pois bem, outra forma de revelar essa sabedoria de Deus ao homem, que é Cristo, é por meio dos dons ministeriais. Os dons ministeriais, nós estudamos também na lição passada, não vamos entrar em detalhe, mas à sua esquerda na imagem você vai ver aí. Então, os dons ministeriais, eles estão relacionados a serviços, a funções ministeriais, e são exercidos por pessoas que Deus escolhe e coloca para estar à frente da igreja local. Então, nós temos, primeiramente, a primeira forma de revelar a sabedoria de Deus ao homem, que é Cristo, por meio dos dons espirituais, operações sobrenaturais. Nessas manifestações sobrenaturais, Cristo é glorificado, Cristo ele é revelado. E por meio dos dons ministeriais, que são funções, que são serviços relacionados a pessoas que estarão à frente da igreja, para liderar a igreja, para motivar a igreja, para incentivar a igreja, exatamente a cumprir a sua missão de proclamar a sabedoria de Deus ao mundo, de proclamar Cristo ao mundo. Então, as pessoas com esses dons ministeriais terão esse papel de estar à frente da igreja, motivando, direcionando, incentivando a igreja a cumprir o seu papel. E esses dons ministeriais, eles vão expressar aspectos da maravilhosa pessoa de Cristo. Ou seja, cada dom ministerial desse, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, bispo, presbítero, diácono, vão revelar um aspecto maravilhoso da pessoa de Cristo. De que forma? É muito simples. Olha só, Cristo, ele é o verdadeiro apóstolo, Cristo, ele é o verdadeiro profeta, Cristo, ele é o grande evangelista, Cristo é o bom pastor, Cristo é o grande mestre, Cristo é o excelente presbítero e Cristo é o diácono exemplar. Então nós observamos que em cada dom ministerial há uma expressão do aspecto da pessoa de Cristo, ou seja, cada dom ministerial desse está na sua função, de modo direto ou indireto, revelando a sabedoria de Deus ao mundo, que é Cristo. Então a gente começa a entender, né, essa multiforme sabedoria de Deus, essas formas que a sabedoria de Deus, que é Cristo, é revelada para o mundo. Outra forma que essa sabedoria de Deus é revelada para o mundo, nós já aprendemos que essa sabedoria de Deus está relacionada a Cristo e não apenas à obra criadora, é através de dádivas, de presentes que Deus dá ao homem.
E a igreja, ela é o instrumento para anunciar esta dádiva. Anunciando essas dádivas ao homem, a igreja está anunciando e revelando a sabedoria de Deus, que é Cristo. E quais são essas dádivas? Primeira dádiva que nós temos é a dádiva do amor. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 5 e o versículo 8, Paulo falando sobre esse presente que Deus dá ao homem, que é o amor. Romanos 5 e o versículo 8. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É a dádiva do amor, ou seja, quando Cristo morre na cruz, Ele morre por todos nós que éramos ainda pecadores. João 3,16, que é o textuário da Bíblia, todos conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não tenha, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o seu Filho, e isso é uma dádiva, é um presente. Então quando a igreja anuncia essa dádiva ao mundo, ela está anunciando essa sabedoria de Deus, que é Cristo. Outra dádiva é a dádiva da filiação divina. 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Amados, agora demonstra uma posição nova, uma posição diferente da posição anterior. Então, amados, agora que estamos em Cristo, agora somos filhos de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que o homem aceita Cristo, ele é adotado por Deus Pai. Efésios capítulo 1, versículo 5, Paulo vai falar sobre essa adoção. Efésios 1, 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, por meio de Cristo, nós somos adotados por Deus como filho. Deixamos de ser apenas criaturas para sermos filhos de Deus. Em João 1,12 diz assim, olha, e a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Significa então que todos somos criaturas de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus por adoção a partir de crermos e aceitarmos a Cristo. Então, quando a igreja ela anuncia essa dádiva da filiação divina, ela está revelando ao mundo a sabedoria de Deus, que é Cristo. Outra dádiva é a dádiva da reconciliação. Romanos capítulo 5, o versículo 10 e o versículo 11, olha o que Paulo diz lá. Romanos 5, versículo 10 e versículo 11. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Olha só que coisa maravilhosa, o homem quando peca, ele se torna inimigo de Deus. Veja bem, não é Deus que se torna inimigo do homem, é o homem que se torna inimigo de Deus a partir da queda. A partir desse momento o homem se torna um inimigo de Deus e agora precisa ser reconciliado com Deus. É quando então Deus, na sua sabedoria, já com plano de salvação idealizado, Ele então envia Cristo, que é a sua sabedoria, e por meio de Cristo agora, o homem, ele recebe o presente da reconciliação. O homem novamente, ele volta a ser amigo de Deus. Então quando a igreja anuncia essa dádiva da reconciliação, ela está anunciando, revelando a sabedoria de Deus, que é Cristo. Outra dádiva é a dádiva da justificação. Romanos 5, versículo 1 e versículo 9. Romanos 5, versículo 1 e 9. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo,
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha só, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Significa, então, que o homem, ele perdeu a sua paz com Deus quando ele cai. Mas agora, por meio de Cristo, o homem, ele passa a ter paz com Deus. Ele é justificado. O que é justificação? Justificação é o ato de declarar alguém justo. Então, diante de um tribunal, o indivíduo criminoso, mas o juiz diz, olha, ele não tem culpa nenhuma, o declara justo. Então, Jesus fez isso conosco, Deus nos deu esse presente, mesmo pecadores, mesmo completamente afastados de Deus, por meio do sangue de Cristo, nós somos justificados. Fomos declarados justos diante de Deus. Isso é o que é um presente, é uma dádiva que o homem não merece. Então, quando a igreja anuncia a dádiva da justificação, ela está revelando ao mundo a sabedoria de Deus que é Cristo. E dessa forma, essa sabedoria de Deus que é Cristo vai sendo revelada. Outra dádiva é a dádiva da santificação. Hebreus capítulo 10 e o versículo 10. Hebreus 10, 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Temos sido justificados pela oblação, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Ou seja, por meio de Cristo, Deus nos deu o presente da santificação, isso é, nos separou do mundo, nos tirou de uma posição de treva, nos trouxe para uma posição de luz. Essa santificação fala do ato dele nos tirar de uma posição de pecado e nos trazer para uma posição de santidade na sua presença. Não que o homem agora, ele é santo no aspecto de ser adorado ou digno de adoração, não é isso, mas ele se torna santo no sentido de estar separado do pecado. E quando a igreja anuncia essa dádiva, ela está revelando ao mundo a sabedoria de Deus que é Cristo. E a outra dádiva é a dádiva da redenção. Efésios capítulo 1 e o versículo 7. Efésios 1, 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Cristo, ele pagou o preço da redenção para nós. Então é um presente de Deus para o homem. O homem teve, a sua redenção paga por Cristo. O homem foi redimido por meio de Cristo gratuitamente. Então isso é um presente, porque nenhum de nós merecíamos. Então, quando a igreja anuncia essas dádivas, esses presentes, ela está revelando ao mundo a sabedoria de Deus que é Cristo. Porque Cristo é a verdadeira sabedoria de Deus que precisa ser revelada para o mundo. E a igreja, ela é o instrumento que irá revelar e que revela essa sabedoria de Deus que é Cristo para o mundo. Então, nesse primeiro tópico, nós abordamos e entendemos que sabedoria que é essa. E nós aprendemos aqui que essa sabedoria, que é revelada de várias formas, por isso que é multiforme, não está relacionada apenas à obra criadora, porque a obra criadora, ela é revelada em tudo aquilo que nós vemos ao nosso redor, mas também está relacionada a Cristo, que é a verdadeira sabedoria de Deus, que precisa ser revelada ao mundo, porque a obra criadora, ela está relacionada a essa terra, mas a obra redentora está relacionada à vida eterna. A obra criadora todos a veem, não há como você olhar ao seu redor e ver tudo isso que Deus criou e não ver ali a manifestação da sabedoria de Deus, mas são coisas para essa terra. Mas a obra redentora aponta para Cristo, que é algo que vai levar o homem para a vida eterna com Deus. Então, esta é a sabedoria de Deus, que é revelada de várias formas. E já vimos então, ela sendo revelada por meio dos dons espirituais, por meio dos dons ministeriais e por meio das dádivas que Deus deu ao homem e que a igreja tem que anunciar essas dádivas para poder revelar essa sabedoria.
Pois bem, no segundo tópico, então, continuando agora sobre esse assunto, uma vez que nós entendemos que nós, a Igreja do Senhor, tanto coletivamente como individualmente, somos responsáveis pela revelação dessa sabedoria de Deus ao homem que é Cristo, então nós precisamos ter uma postura. Qual que é a postura da igreja em relação a várias formas que essa sabedoria deve ser revelada? A postura é de bons despenseiros do mistério divino. Todos nós que o despenseiro é aquele que cuidava da despensa, administrava a despensa. Então, ele tinha que ser um bom administrador. Então, a postura da igreja como bom despenseiro é administrar os dons recebidos. Porque, por meio dos dons aprendemos aqui, é uma das formas que essa sabedoria de Deus que é Cristo é revelada. Então, se a sabedoria de Deus que é Cristo é revelada pela igreja por meio dos dons espirituais e de outras formas, a igreja precisa administrar bem esses dons. Então, visto que os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo, então, com o principal propósito de revelar a sabedoria de Deus que é Cristo, os mesmos devem ser administrados e exercitados, de que forma? Primeiro, é necessário que a igreja conheça os dons, nós conhecemos. É necessário que a igreja busque os dons, a igreja busca. É necessário zelar pelos dons, e aqui estamos falando tanto dos dons ministeriais como espirituais. A igreja precisa ser abundante nesses dons. A igreja precisa ter a autodisciplina nos dons, e ter a decência e a ordem no uso desses dons. Então isso é administrar os dons recebidos. E como que a igreja administra bem esses dons recebidos pelos quais esta sabedoria de Deus que é Cristo será revelada ao homem? Primeiro, deve administrar os dons com sobriedade e vigilância. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, primeiramente, nós precisamos ser bom despenseiro. Despenseiros é um administrador, mostrando então que os dons não são nossos, nós somos usados neles, então precisamos administrá-los bem. E administrá-lo primeiro com sobriedade e vigilância. Lembre-se, quando eu falo dons, eu estou me referindo tanto aos ministeriais como aos espirituais na sua diversidade. Então, administrar com sobriedade e vigilância significa o quê? Administrar esses dons com prudência, com sensatez, com disciplina. Por isso que Paulo vai dizer lá em Timóteo 3:2, que aquele que tem um dom ministerial, ele não pode ser dado ao vinho, porque o vinho ele tira, a sobriedade. E o que é sobriedade? Sobriedade é a virtude em que o homem coloca acima das paixões e dos seus desejos, ele tem completo domínio sobre isso. Ele tem completo domínio sobre os desejos carnais, sobre as suas paixões, ele nunca perde a sobriedade, nunca perde a vigilância, e em relação ao seu ministério dado por Deus, então, ele vai agir com sobriedade, ele vai agir com vigilância, então ele não vai perder a sua razão, ele vai ser uma pessoa racional, e não vai agir pelo coração, porque o coração está relacionado aos desejos, às paixões, e diz a Bíblia que o coração ele é perigoso, do coração procede as saídas da vida. Então, é preciso administrar os dons recebidos com sobriedade e vigilância. Para quê? Para que no anúncio da sabedoria de Deus, que é Cristo, a igreja possa ter credibilidade. A igreja possa ter credibilidade daqueles que vão receber a revelação dessa sabedoria de Deus, que vão ter acesso a ela através da igreja que vai anunciar essa revelação. Então, primeiramente, com sobriedade e vigilância. Segundo, com amor e hospitalidade. Então, a igreja revela a sabedoria de Deus ao mundo que é Cristo, através também do amor e no trato com as pessoas. Essa hospitalidade aqui não está relacionada em você receber pessoas estranhas na sua casa e colocar para dormir lá, não é isso.
Porque ninguém vai fazer isso no pleno século XXI. Nessa época aqui se fazia muito isso, mas todos sabemos que em pleno século XXI, isso não é aconselhável para ninguém. Não vou pegar uma pessoa estranha, colocar na minha casa para dormir lá, passar uma noite ou mais. Não é essa a hospitalidade. Mas essa hospitalidade aqui, ela está relacionada ao trato com as pessoas, a tratar bem as pessoas. Olha o que João disse lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16 ao 18. 1 João capítulo 3, versículos 16 ao 18. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Olha que interessante. Então aqui a hospitalidade está relacionada ao amor, no trato com as pessoas, no cuidado com as pessoas, na ajuda para com as pessoas, porque anunciar a sabedoria de Deus, que é Cristo, é anunciar que Deus é amor. E como é que eu vou anunciar que Cristo é amor se eu não tenho amor? Como é que eu vou anunciar que Cristo, ele amava as pessoas, ajudava as pessoas, se eu não ajudo as pessoas? Então João deixa bem claro, quem tiver bens nesse mundo, vê seu irmão necessitado e não ajuda, endurece o seu coração, onde vai estar nele o amor de Deus? E como que eu então, como igreja, vou anunciar o amor de Deus, que é Cristo, se eu não tenho amor, se eu posso ajudar, não ajudo, se eu posso tratar bem as pessoas, não trato? Ou seja, aquilo que a igreja anunciar, a igreja não terá credibilidade naquilo que ela está anunciando. Então, por isso, é preciso administrar os dons recebidos com amor e hospitalidade. 1 João 4, versículo 7, olha o que João continua dizendo. 1 João capítulo 4, versículos 7, 8 e 11. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então está aí. Então essa atitude de amor é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor e com ele se identificam. Ou seja, se você é um seguidor de Jesus, então a atitude de amor você precisa ter, porque se você não tem essa atitude de amor, então você está dizendo que é um discípulo seguidor de Cristo, mas na verdade não é. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos em João capítulo 13, versículo 34 e 35. João 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus seguidores. Nisto todos conhecerão que vocês me servem, se vocês amarem o próximo. Então, é preciso administrar os dons com amor e hospitalidade, tratando bem as pessoas, ajudando, socorrendo, amando. Por quê? Porque se a igreja não faz isso, quando ela vai anunciar a sabedoria de Deus, que é Cristo, ela não vai ter credibilidade. Por quê? Porque ela está falando de algo que ela não está vivendo. Então, o amor, ele leva à hospitalidade, que é o acolhimento, que é o bom trato com todas as pessoas. Esse bom trato, esse amor deve ser para com todas as pessoas, não com aquelas pessoas que te tratam bem, não com aquelas pessoas que fazem parte do seu relacionamento, não, mas com todas as pessoas deve ter essa atitude de amor e de hospitalidade. 1 Pedro 4, 8 e 9, o apóstolo Pedro fala sobre isso. 1 Pedro 4, versículos 8 e 9. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações. Olha só, sem reclamação. Não é ajudar a pessoa, não é tratar bem a pessoa, né? E quando a pessoa virar as costas, você simplesmente menosprezar aquela pessoa, não.
Porque quando nós fazemos isso, nós não estamos cumprindo o nosso papel de anunciar a sabedoria de Deus, que é Cristo. E Cristo é a sabedoria de Deus, Cristo é a revelação do amor de Deus, Cristo é a revelação da misericórdia de Deus. Então, quando eu anuncio Cristo, eu estou anunciando tudo isso, mas para anunciar tudo isso, eu preciso praticar tudo isso, porque senão a igreja ela perde a sua credibilidade. Então, esta hospitalidade ela deve ser exercida de forma indiscriminatória. É tratar bem e amar todas as pessoas, não apenas aqueles que você gostam ou que fazem parte do seu círculo. Hebreus capítulo 13, versículo 2 e 3, olha o que o escritor aos Hebreus diz lá. Hebreus 13, versículos 2 e 3. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Então não se esqueçam da hospitalidade, né? E aqui, numa época em que havia condições de se fazer isso, a hospitalidade era receber as pessoas mesmo, na sua casa, para dormir, para comer, e alguns, sem saber, hospedaram até anjos, não é isso? Mas como dissemos, em pleno século 21, a hospitalidade agora tem um novo sentido, porque eu sei que ninguém vai ser maluco de pegar uma pessoa estranha, colocar dentro da sua casa para ficar lá, não é isso, mas é tratar bem as pessoas, é ser amoroso com as pessoas, independente com quem quer que seja. E para que isso aconteça de uma forma prática, o escritor aos Hebreus nos dá uma receita. Qual que é a receita? A receita é usar de empatia. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar da pessoa. E ele vai dizer aqui, olha, lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles. Está vendo? Dos maltratados, como sendo vós mesmos maltratados. Como se fosse o seu próprio corpo. O que é isso? Isso é empatia. Então, quando eu uso de empatia em relação ao outro, aí eu tenho atitude de amor e de hospitalidade para com as pessoas. E aí, quando eu anunciar a sabedoria de Deus, que é Cristo, que vem acompanhada do amor, da misericórdia, aí eu terei credibilidade. Por quê? Porque eu estarei falando de algo que eu estou vivendo. Então, é preciso administrar os dons com amor e hospitalidade. Por isso que aquele que tem um dom ministerial de pastor, de evangelista, de apóstolo e funções ministeriais de presbítero e por aí vai, precisa administrar isso com amor e hospitalidade. Tem que ser uma pessoa amorosa, hospitaleira, tratar bem. Por quê? Para que tenha credibilidade. Outra forma de administrar bem os dons, é administrar os dons com fidelidade e zelo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, Paulo vai falar sobre isso. 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Que cada um se ache fiel. Nós somos despenseiros de Cristo, já aprendemos isso. Como despenseiros, nós administramos os dons que o Senhor nos concedeu. Então, em relação aqui aos dons que Deus nos recebeu, sejam eles espirituais ou ministeriais, nós precisamos ser fiel aos propósitos e objetivos dos dons. Então essa fidelidade está relativa ao propósito, ao objetivo dos dons. Por quê? Porque os dons que Deus nos concedeu por meio do seu Espírito Santo, sejam espirituais ou sejam ministeriais, não são para serem usados em benefício próprio. Aquele que tem o dom ministerial, seja ele qual for, não recebeu o dom para enriquecimento, não recebeu o dom para manipular as pessoas, não recebeu o dom para usá-lo em prol de si mesmo, não, mas é para a glória de Deus. Quando se trata dos dons espirituais, que são manifestações sobrenaturais, não é porque você é usado num dom de profecia, não é porque você é usado no dom de línguas, não é porque você é usado no dom de interpretação, enfim, nos dons de cura, nos dons de operação de maravilhas e outros dons mais, não significa que você é um super crente.
Não significa que você é mais espiritual que os demais. Não é esse o propósito de dons. Não é para exaltar a pessoa, mas é para glorificar a Cristo. Então, quando eu sou fiel ao verdadeiro propósito dos dons espirituais e ministeriais, que é glorificar a Cristo, que é magnificar a Cristo, então eu estou sendo fiel ao propósito e aos objetivos. Só que muitos que são usados nos dons, sejam eles espirituais ou ministeriais, se acham melhores do que os outros, se acham superiores aos outros, quando na verdade, perante Deus, não importa se você é usado neste ou naquele dom, não importa se você tem essa ou aquela função, perante Deus nós temos a mesma estatura. Qual que é essa estatura? A estatura de Cristo. Então, para Ele, não importa qual é a sua posição, não importa em qual dom espiritual você é usado, não. Por quê? Porque esse não é o objetivo e o propósito dos dons. Então, é preciso que nós sejamos bons despenseiros e sejamos fiéis ao propósito dos dons que Deus nos concedeu. Por quê? Porque os dons, sejam espirituais ou ministeriais, nos foram concedidos para o quê? Para a glorificação de Cristo, exaltação de Cristo, edificação da igreja, exortação da igreja, consolação da igreja, mas também para a igreja anunciar, revelar ao mundo a sabedoria de Deus que é Cristo. É uma das formas da revelação dessa sabedoria. Então, a igreja precisa estar, fiel ao propósito dos dons, administrar bem esses dons, para que quando ela anunciar a sabedoria de Deus que é Cristo, ela tenha credibilidade nesse anúncio. Pois bem, nesse segundo tópico, então, nós vimos a postura da igreja em relação aos dons recebidos como meio para anunciar a sabedoria de Deus que é Cristo. E para que a igreja tenha credibilidade nessa missão, ela precisa administrar esses dons com sobriedade e vigilância, administrar esses dons com amor e hospitalidade, e administrar esses dons com fidelidade e zelo. Assim ela estará apta para poder anunciar a sabedoria de Deus que é Cristo. Pois bem, no terceiro tópico, nós vamos analisar os dons espirituais, e você entenda que dons espirituais, incluindo os ministeriais. Lembre-se que dons ministeriais também são dons espirituais, porque são dados por Deus. A diferença é a função de cada um. Uns são manifestações sobrenaturais e outro está relacionado a funções, exercidas no ministério. Então, entenda dons espirituais nesse terceiro tópico aqui, incluindo dons ministeriais. Pois bem, nesse tópico nós vamos ver que para que os dons, e aí você interprete ministeriais e espirituais, para que os dons tenham validade, para que eles sejam aprovados, a imagem aí sugere alguém carimbando, um documento com a palavra aprovado. Então, para que os dons, eles sejam aprovados, validados, testificados, é preciso que a igreja, ela tenha primeiramente o fruto do Espírito. Então, é necessário, a igreja precisa dos dons espirituais e ministeriais, sabemos disso. Paulo mostrou isso lá em Coríntios capítulo 12, a necessidade que a igreja tem dos dons espirituais e ministeriais. Ambos são importantes e vitais para a igreja. Por quê? Porque por meio deles, Cristo é glorificado, por meio deles vemos um Jesus que opera no meio da sua igreja, por meio deles, Cristo, que é a sabedoria de Deus, é anunciado. Então, visto que esses dons são recursos que o próprio Espírito Santo, concede à igreja, para que ela possa crescer de forma saudável e fervorosa, uma igreja que tem a manifestação dos dons, ela é uma igreja que cresce saudável e fervorosa. Lembre, igreja fervorosa, já estudamos isso aqui, igreja fervorosa não está relacionada à igreja movimentada. Não é porque uma igreja ela pula, grita, sapateia, rodopia, corre no corredor, que isso quer dizer que ela é fervorosa. Igreja fervorosa é aquela que vive a prática da palavra de Deus. E quando a igreja vive a prática da palavra de Deus, ela cresce de maneira o quê? Saudável.
Então, os dons, tanto ministeriais como espirituais, eles capacitam a igreja para cumprir essa nobre missão que já dissemos aqui, de anunciar Cristo como sabedoria de Deus e de atender às necessidades materiais e espirituais de seus membros. Então, os dons têm essa função também. Como assim necessidades materiais? É simples. Olha o que Paulo disse lá em Coríntios capítulo 12, o versículo 7. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, a manifestação do Espírito por meio dos dons é dada a cada um para o que for útil. E quando você vai numa relação de dons, nesse mesmo capítulo 12, versículo 28, você vai ver Paulo falando sobre dons de socorro, dons de governo, dons de exercer a misericórdia. Esses dons são dons relacionados a atender o quê? As necessidades materiais da igreja, dos membros da igreja, que estão passando por dificuldades. Então, por meio desses dons, as necessidades materiais do membro da igreja são atendidas. E por outro lado, as necessidades espirituais são atendidas pelos dons ministeriais e também pelos dons espirituais nas manifestações sobrenaturais. Então, a igreja precisa dos dons espirituais, mas ela precisa entender também que para uma melhor validade, para uma validade dos dons, para que os dons sejam testificados e aprovados, precisa ser acompanhado pelo amor cristão. Nós vamos ver que Paulo, no finalzinho do capítulo 12, depois que ele fala sobre essa necessidade dos dons, ele vai falar de um caminho mais excelente e muito maior que os próprios dons, que é o versículo 31 do capítulo 12. 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, quando Paulo fala assim, procurai com zelo, com cuidado os melhores dons, ele está se referindo ali aos vários dons, de alguns que ele listou ali, são vários dons. Agora, ele começa a ensinar ali que existe um caminho mais excelente que os dons. Veja bem, ele não está ali dizendo que a igreja não precisa dos dons. Ele está dizendo que existe um caminho maior que os dons e que deve acompanhar os dons. O que Paulo está dizendo ali é que esse caminho mais excelente será o quê? Será o amor. É o capítulo 13 de Coríntios. Ele fala que o amor, ele é superior aos dons. E ele começa a relacionar os dons, ainda que eu tivesse a língua dos homens, dos anjos, profetizasse. Então ali é o quê? Dons espirituais que ele está relacionando. Mas se eu não tivesse amor, de nada o quê? De nada valeria, de nada adianta tê-los, é o que ele está dizendo ali. De nada adianta ter os dons na igreja, se a igreja não tiver acompanhando os dons, o amor cristão. Então, numa igreja onde há o exercício mais constante dos dons, numa igreja onde pipoca dons espirituais, profecia, revelação, cura divina, operação de maravilhas, numa igreja onde há uma constante manifestação dos dons, mas se não tiver o amor, então, o que Paulo está dizendo, de nada adianta. Todos eles se tornam inúteis, se não houver o amor acompanhando esses dons. Então, Paulo mostra que o amor é superior aos dons. E é superior aos dons por duas razões. Primeiro, por causa das virtudes do amor. E por causa da perenidade do amor. O que isso significa? Significa que os dons têm qualidades que veremos mais na frente, que são as qualidades do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor que vem acompanhado de virtudes. Então, e além disso, os dons, eles cessam. Os dons são apenas para essa vida. Os dons são para uma igreja terrena e militante. Os dons vão acabar. Paulo vai dizer isso ali no capítulo 12 também, no finalzinho. Os dons vão acabar, sejam ministeriais, sejam espirituais, os dons vão cessar um dia. Mas o amor não. O amor é eterno. O amor é para uma igreja celestial e triunfante. O amor é para uma igreja que vai viver a eternidade com Jesus. Então, dons acabam. Se você é pastor hoje, amanhã você não é mais. Você pode morrer, Jesus pode voltar e não terá mais isso de pastor, presbítero, diácono, evangelista, não terá mais visão, revelação, não terá mais profecia, não terá mais cura divina, porque mesmo os enfermos, um corpo glorificado, não estarão mais doentes. Então, isso tudo vai acabar, mas o amor vai permanecer.
Então por isso que Paulo, ele mostra o amor cristão como um caminho muito maior do que os dons. Não tira a necessidade dos dons, mas mostra que os dons precisam ser associados ao amor, precisam ser executados e exercitados com o amor. E aí então, nós começamos a entender a necessidade do fruto do Espírito. Por quê? Porque o fruto do Espírito é o amor. E o amor vem acompanhado de algumas qualidades, de algumas virtudes. Então nós aprendemos ao longo dos anos que a expressão correta não é frutos no plural, mas é fruto. Por quê? Porque o fruto do Espírito é um só. Então você precisa imaginar o fruto do Espírito como uma mexerica, né, que tem vários gomos. E esses gomos são virtudes desse fruto. Cada gomo separado dessa mexerica não torna uma mexerica individual, não. Cada gomo ali está formando um fruto, que é a mexerica. Então assim é os dons, assim é o fruto do Espírito, assim é o fruto do Espírito. Esses gomos são as qualidades, são as virtudes desse fruto, que formam um só fruto, que é o quê? Que é o amor. Então o fruto do Espírito, na prática, é um conjunto de ações e virtudes, dessas qualidades, não é isso? Que devem existir na vida daquele que aceitou a Cristo, e que estão de acordo com a vontade de Deus. O que Paulo diz lá em 5,17, 2 Coríntios? Não tem aí não, tá, irmãos? O que diz lá? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, ou seja, novas atitudes, novos comportamentos esses que agora serão relacionados às qualidades, às virtudes desse fruto que é o amor. Então, a pessoa será brava, vai ser manso, terá domínio próprio, terá alegria, terá paz, terá paciência, terá amabilidade, terá bondade, ou seja, ele vai ter um comportamento diferente. Por quê? Porque a partir de aceitar a Cristo, o fruto começa a nascer na sua vida, e esse fruto vai sendo desenvolvido, veremos daqui a pouco. Então, o fruto do Espírito, ele é necessário na vida do crente, pois é o fruto do Espírito, acompanhado dessas virtudes, que vai moldar o caráter do crente, para que esse mesmo crente possa viver agora segundo o caráter de Cristo, um caráter de amor, um caráter de mansidão, um caráter de domínio próprio, um caráter de justiça, e por aí vai. Então a igreja precisa ter os dons? Precisa, mas esses dons precisam vir acompanhado do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é que vai validar, o fruto do Espírito é que vai aprovar a manifestação desses dons no meio da sua igreja. Porque de que adianta um pastor sem amor? De que adianta um presbítero sem amor? De que adianta um evangelista, um apóstolo sem amor? Não faz sentido. Então por isso que o fruto do Espírito, ele é necessário na vida da igreja. Então nós entendemos que, diferentemente dos dons que vêm de fora, ou seja, os dons eles vêm de fora, porque são concedidos pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito, ele se desenvolve dentro do homem. Então o fruto do Espírito, ele passa a fazer parte da personalidade do homem. Então o fruto do Espírito é o amor que vem acompanhado dessas virtudes, dessas qualidades. Os dons ministeriais estão todos aí, todos, né, que nós conhecemos, estão todos aí, mas sem o fruto do Espírito, eles não têm validade, porque a igreja não terá credibilidade. Então nós observamos que o fruto do Espírito, ele é gerado no homem interior, num processo que pode ser demorado até alcançar a maturidade. O que isso significa? Significa que quando você aceita Cristo como Salvador, você não recebe de imediato o fruto do Espírito. Não é assim que funciona, não. Quando você aceita Cristo como Salvador, o fruto do Espírito começa a nascer dentro de você, e você tem que procurar desenvolvê-lo na sua vida. Então os dons, eles são concedidos pelo Espírito Santo inteiramente pronto. Os dons, eles vêm pelo Espírito Santo já prontinho para você usar imediatamente. Então Deus te dá um dom espiritual, você é usado imediatamente, mas o fruto do Espírito não. Ele é diferente do dom, ele vai nascer dentro de você. Então vamos analisar aqui no próximo slide algumas diferenças entre os dons, e aí você entende os dons ministeriais e espirituais todos juntos, entre os dons e o fruto do Espírito. Primeiro, os dons.
lembre, espirituais e ministeriais. Os dons, eles são dados, são otorgados por Deus. O fruto do Espírito, ele é criado, ele é produzido dentro de você. Os dons você recebe pronto para ser usado, o fruto não. Ele vai sendo gerado e criado e produzido dentro de você até alcançar uma maturação. Os dons, nós cremos assim, os assembleianos cremos assim, os dons ministeriais e espirituais, nós cremos que os dons, eles vêm após o batismo no Espírito Santo. O fruto, ele começa com a conversão. Olha que interessante, a pessoa não aceita Jesus como Salvador hoje e já se torna um pastor. Vai ser usado no dom ministerial de pastor? Não. Existe um processo, mas o fruto do Espírito, ele começa dentro de você a partir da conversão. Os dons, ele vem do alto, como dissemos, os dons, eles vêm de fora para dentro. O fruto, ele vem de dentro para fora. É algo que vem de dentro para você, para fora. Os dons, eles vêm perfeito. As falhas que existem nos dons, são falhas relacionadas à operação por conta do portador do dom. Porque às vezes a pessoa, ela é usada num dom de profecia, e Deus manda falar até aquilo e fala até lá. Mas o dom é perfeito. Aquele que está sendo usado é que falha na sua imperfeição e faz aquilo que Deus não mandou fazer. Já o fruto não. O fruto, ele requer tempo para amadurecer. O fruto, ele não cresce da noite para o dia, como muitos pensam. Ou seja, digamos que você é uma pessoa brava, Você é uma pessoa brava, uma pessoa na tabela lá do temperamento, você é uma pessoa colérica, sanguínea, estourada. Você pensa que você vai aceitar Jesus hoje, vai se tornar um calminho amanhã? Não vai não. Começa num processo, porque o fruto, ele vai sendo desenvolvido dentro de você, dentro de um processo. E aí você vai aprendendo, à medida que o fruto vai crescendo, você vai aprendendo a exercer a paciência, a ser uma pessoa mais mansa, mais calma. Os dons, eles falam de serviço. Dons está relacionado a serviço, mas o fruto fala de caráter. Porque existe muitos que são usados nos dons ministeriais, espirituais, mas têm um caráter que só Deus para ter misericórdia. Mas por isso que os dons precisam ser acompanhados do fruto do Espírito. Porque se você é usado num dom, seja ministerial ou espiritual, mas você é um enrolador, você dá golpe no comércio, você canta a mulher dos outros, você pratica várias coisas, isso não tem validade para Deus. E nem para aquele que te conhece também vai crer naquilo que você está falando. Então, enquanto os dons falam de serviço a serem exercidos na igreja, o fruto fala de caráter, pessoa que tem o caráter transformado e mudado. Os dons vão terminar um dia, como eu disse aqui, vão cessar, tudo isso vai acabar. Mas o fruto do Espírito, que é o amor com as suas virtudes, com as suas qualidades, esse vai continuar para toda a eternidade. Então, o que nós aprendemos aqui é que para que a igreja tenha credibilidade no anúncio da sabedoria de Deus que é Cristo, a igreja precisa ter os dons espirituais e ministeriais, sim, é necessário, mas acima de tudo precisa que esses dons sejam acompanhados do fruto do Espírito, que é o amor. Porque sem o amor, diz o apóstolo Paulo, nenhum desses dons tem validade. E não tem validade porque a igreja, repito, não terá credibilidade. Então, qual que é a conclusão, que nós chegamos dessa lição de hoje? A conclusão nós colocamos sobre uma expectativa de Deus para a sua igreja. Em relação a tudo isso, em relação a tudo que estudamos nesse trimestre, e agora estamos aprendendo que tudo que nós aprendemos são ferramentas que Deus deu à sua igreja para anunciar a sabedoria de Deus que é Cristo. E qual que é a expectativa de Deus para com a sua igreja, tanto coletiva como também individual? É que nós tenhamos uma vida cristã pautada pelo fruto do Espírito. A igreja não pode ter a sua vida pautada pelos dons, porque os dons, eles vão cessar. Mas a igreja precisa ter a sua vida pautada pelo fruto do Espírito, porque é o fruto do Espírito que vai dar validade e credibilidade aos dons. Então,
Nós aprendemos que a partir do momento em que a igreja ela vive uma vida cristã pautada pelo fruto do Espírito, ela vai cumprir a sua missão de revelar ao mundo a sabedoria de Deus, que é Cristo. João capítulo 15, versículo 8 e 16, olha só o que diz lá. João 15, versículo 8 e versículo 16. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Meus irmãos, olha que coisa gloriosa. Quando nós analisamos esse versículo dentro daquilo que estamos estudando, olha só o que Jesus disse, que nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. E você pode observar que a palavra fruto aí está no singular. Por que isso? Porque esse fruto aqui está diretamente ligado ao quê? Ao fruto do Espírito. Por isso que está no singular. O fruto aqui é o fruto do Espírito. Então, a expectativa de Deus para nós é que nós demos muito fruto. Ou seja, que o fruto do Espírito seja gerado em nossas vidas. E no versículo 16 ele disse ainda que não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e nomeeis para que vá e deis fruto. Olha mais uma vez no singular, para que deis fruto. Então sugere para nós aqui que esse fruto está diretamente relacionado ao fruto do Espírito, e que o vosso fruto, que mais uma vez no singular, e que o vosso fruto permaneça, para que o fruto do Espírito permaneça em nossa vida, porque só assim teremos credibilidade para anunciar e revelar a sabedoria de Deus ao mundo, que é Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 22, olha só o que diz lá. Romanos 6, versículo 22, capítulo 7, versículo 4. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Meus irmãos, observe que mais uma vez a palavra fruto está no singular. Que coisa maravilhosa isso, olha só. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Por quê? Porque o fruto do Espírito leva a pessoa a uma vida de santificação. E lá em capítulo 7, versículo 4, né, no finalzinho lá, ele fala ainda, o versículo fala, né, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que demos o quê? Fruto, mais uma vez no singular, diretamente relacionada ao fruto do Espírito. Então essa é a expectativa de Deus para a sua igreja individual e coletiva, que nós venhamos a dar fruto. Que fruto é esse? O fruto do Espírito, para que assim tenhamos credibilidade ao anunciar a sabedoria de Deus. Efésios 5 e o versículo 9. Efésios 5, 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Mais uma vez a palavra fruto no singular, porque se refere ao fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Que coisa maravilhosa. E para fecharmos isso, qual que é a expectativa de Deus para a sua igreja? 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 9, acho que não está aí não, né, irmão? Está aí? Tá? Lê para nós então, por favor. 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pronto. Então nós temos aqui a missão da igreja, que é anunciar a sabedoria de Deus, que é Cristo. E aqui Pedro está dizendo que nós somos geração eleita, sacerdócio real, aplicando a igreja, né? Nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que virtudes são essas? Virtudes do fruto do Espírito, porque Jesus era amor, Jesus era paciente, Jesus era longânimo, benigno, bondoso, Jesus tinha domínio próprio. Então, nós somos chamados para anunciar essas virtudes, virtudes essas que se referem ao que é o fruto do Espírito. A igreja fazendo isso, ela estará apta para poder anunciar a sabedoria de Deus ao mundo, que é Cristo, e terá credibilidade para isso. Mas uma igreja, um crente, que não vive isso tudo, quando ele anuncia Cristo, que é a sabedoria de Deus, ele não tem credibilidade. Por quê? Porque a sua própria vida não demonstra que ele vive aquilo que ele conhece e que ele está pregando. Meus irmãos, e assim chegamos ao final de mais um trimestre. E eu quero agradecer aos irmãos que nos acompanham aí pelo canal da igreja, pelo nosso canal particular. Agradecer aos irmãos por nos acompanharem. E se você é professor, ou se não é, e deseja receber o nosso material gratuitamente, que usamos aqui na transmissão, tanto em PDF como slides, o contato está aí, entre em contato conosco, que nós teremos o maior prazer em enviar para você. E meu muito obrigado a todos os irmãos mesmo, que nos acompanham por esse Brasil afora. Semana que vem começamos um novo trimestre, e juntos, se Jesus não voltar para mim, e não arrebatar a sua igreja, nós continuaremos juntos aqui, nessa obra, vencendo os leões, batalhando contra os leões, para podermos assim realizarmos a obra de Deus, para ajudar os irmãos na ministração das suas EBD, para que assim tenhamos uma EBD com excelência, e que os nossos alunos tenham o prazer e a alegria de levantar domingo de manhã, e ir para a escola dominical, sabendo que lá terá um professor preparado, um professor que não vai ficar enchendo linguiça, contando o caso, mas que estará ministrando a palavra de Deus com excelência. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Senhor e agradecer por mais esse trimestre que nós encerramos no dia de hoje. Grandioso Deus, nós te agradecemos por esse trimestre, por tudo aquilo que nós aprendemos, ó Deus, acerca dos dons, e aqui concluímos, ó Deus, que o Senhor nos deu esses dons, para que nós como igreja possamos cumprir o nosso papel, de anunciar essa sabedoria de Deus ao mundo que é Cristo, e de várias formas o Senhor tem, ó Deus, nos dado para podermos cumprir esse papel. E nós pedimos a bênção para cada professor que está nos acompanhando, vai nos acompanhar, espalhados por esse Brasil afora, os professores do campo, do nosso ministério. Meu Deus, que nós possamos continuar tendo a direção do Teu Espírito Santo, para que todos os alunos da escola dominical possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, e contamos com a Sua presença, ó Espírito Santo, em mais um trimestre, para trazer aos nossos corações a revelação da Tua palavra. Fica conosco e abençoa cada vida. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que o Senhor vos abençoe. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz. Faze já o seu querer.
O seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer. O seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. O seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer.